Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jane Fernandes e estaremos juntos na disciplina Gestão Empresarial. Nessa primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre a história da administração e sobre as teorias administrativas. Vocês podem acompanhar a matéria pela apostila 1, Introdução à Administração, que foi disponibilizada no ambiente virtual. Nela, trazemos algumas definições e conceitos de termos que são frequentemente utilizados em administração. Disponibilizamos ainda o link de um dicionário de termos técnicos da administração. Portanto, caso alguém tenha dúvidas sobre algum termo utilizado, pode recorrer a esse material. Preparados? Convido a todos para juntos conhecermos um pouquinho mais sobre o mundo da administração. Apesar de ter se firmado como uma ciência apenas no século XX, a evolução da administração se confunde com a evolução da própria sociedade. Percebemos que todos os povos, em todos os tempos, de acordo, claro, com as suas necessidades e principalmente capacidades, fizeram de alguma forma uso da administração para realizarem seus projetos. Na pré-história, por exemplo, o homem precisou desenvolver técnicas e estratégias para a caça e garantir assim seu alimento. Precisou também se organizar como grupo, dividir tarefas e responsabilidades e criar ferramentas para manter a sobrevivência da espécie frente aos diversos perigos que o ambiente oferecia. Exemplos marcantes da administração na história são as monumentais construções da antiguidade, como no Egito, Mesopotâmia, Assíria, onde percebemos que por trás do esforço de milhares de escravos na construção desses monumentos, que houve sim um trabalho minucioso de planejamento, organização, direção e controle por parte de dirigentes. E foi um planejamento, uma administração tão bem sucedida que essas verdadeiras obras de arte perduram até os nossos dias. Na evolução da administração, até ser reconhecida como ciência, duas instituições foram fundamentais. A primeira é a Igreja Católica, que apesar de ser uma instituição gigantesca, com membros e seguidores em todo o mundo, ela possui uma estrutura simples, baseada principalmente na hierarquia e na disciplina, onde as atividades são descentralizadas, ou seja, cada igreja realiza suas atividades, mas o poder, a decisão, é totalmente centralizada nas mãos do Papa. Apesar dessa estrutura simples, fundamentada em apenas 2 princípios, ela é extremamente eficiente, tanto que é uma instituição com mais de 2000 anos. A segunda grande influência veio das organizações militares, de onde surgiram vários princípios administrativos. Por exemplo, a hierarquia, baseada no grau de autoridade e responsabilidade. Unidade de ordem, que é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Muito utilizado na administração japonesa e um dos pilares do programa de controle de qualidade 5S, que veremos mais para frente quando entrarmos na administração de produção e qualidade. Unidade de comando é onde cada subordinado deve responder a uma única chefia, até para evitar contra-ordens. E princípio de direção é que todos devem saber exatamente o que tem que ser feito e o que se espera dele. Existem diversos outros princípios que foram incorporados na administração e que são contribuições das organizações militares. Citamos aqui apenas os principais. Agora, o marco histórico realmente da administração, que faz com que seja necessário desenvolver estudos sobre o trabalho, sobre as organizações, proporcionando então a evolução da administração para a ciência, é a Revolução Industrial. Acredito que todos conheçam esse período da história que trouxe inúmeras e profundas mudanças, por isso vamos falar apenas resumidamente sobre a importância dela para o nosso tema. A Revolução Industrial iniciou no finalzinho de 1700 e início de 1800 na Inglaterra e transformou a forma de produção. Antes da Revolução Industrial, a produção era artesanal, ela era manual. Com a invenção da máquina a vapor, utilizando o carvão como energia, o processo de produção passou a ser por máquinas. Com isso, surgiram as primeiras fábricas. Houve um intenso êxodo urbano, ou seja, o deslocamento da população do campo para as cidades.
As pessoas começaram a deixar de produzir por conta própria e passaram a ser empregadas como mão de obra nas empresas, surgindo assim também as relações de trabalho. Nesse período, surgiram as locomotivas e ferrovias, o que facilitou o transporte de pessoas e o escoamento da produção. Ou seja, a Revolução Industrial ela trouxe mudanças políticas, sociais e econômicas, mudando completamente o mundo que até então se conhecia. O crescimento nessa época foi estrondoso e inédito. Tudo era muito novo. E, consequentemente, surgiram problemas e desafios, que também eram novos. Foi então que surgiu a necessidade de organizar esses empreendimentos para poder aumentar a eficiência e a produtividade. Como não existia administração e nem administradores, profissionais de outras áreas começaram a buscar soluções para os problemas que estavam enfrentando. Assim, a conjunção, a adequação e a aplicação de métodos e saberes de diversas outras ciências, como, por exemplo, engenharia, direito, economia, filosofia e psicologia, é que deram origem à moderna administração. E a administração, como conhecemos hoje, é considerada uma filha de dois pais. Digamos assim, né? Duas personalidades, dois teóricos são responsáveis pelo início da administração como ciência. O primeiro pai é o engenheiro mecânico norte-americano Frederick Taylor. Taylor trabalhou durante alguns anos como operário em uma metalúrgica, sendo promovido a gerente geral. Nessa época, ele desenvolveu um estudo de tempos e movimentos, que consistia em analisar como as tarefas eram realizadas, quantos movimentos os operários precisavam fazer para finalizar determinada atividade e qual o tempo que isso levava. Com essa análise, ele começou a estudar formas de diminuir o número de movimentos para poder reduzir o tempo de execução e, com isso, reduzir a ociosidade operária e aumentar a produtividade. Esses estudos são a base da teoria chamada teoria científica, que data de 1903 e tem ênfase nas tarefas, ou seja, na operação, na produção. Sua abordagem é chamada de mecanicista, porque ela considera a empresa como sendo um arranjo rígido e as pessoas como se fossem peças de uma engrenagem. O lado humano, as emoções, os relacionamentos foram totalmente ignorados nessa abordagem, o que foi motivo de grande contestação e de muitas críticas. Henry Ford, fundador da Ford Motors, foi o empresário da indústria automobilística que implantou em suas fábricas a teoria científica. Teve muito êxito na época, criando inclusive a linha de produção em massa. Para aqueles que desejem conhecer mais sobre essa teoria e essa abordagem da administração, indicamos o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que retrata essa época de uma forma divertida, mas que é uma crítica severa a esse modelo administrativo. O segundo pai da administração é Henry Fayol. Contemporâneo a Taylor, Fayol era um engenheiro de Minas, francês, que, como diretor-geral de uma empresa de mineração, olhava a empresa sob outra ótica. Ele olhava de cima para baixo, ou seja, diferente do Taylor, que focou seus estudos na produção, Fayol focou no gerenciamento. Ele acreditava que a eficiência estava ligada à forma e à disposição dos órgãos, dos setores componentes da organização e das suas inter-relações estruturais. Portanto, a sua abordagem é chamada de estruturalista. Fayol determinou 6 funções essenciais dentro de uma empresa. Funções técnicas, que estariam relacionadas com a produção, as comerciais, compra e venda, financeiras, relacionadas com a procura, a captação e a gerência de recursos e capitais, segurança, que é a proteção e preservação dos bens patrimoniais e das pessoas, contábeis, relacionadas a inventários, registros, custos, e as administrativas, que estavam relacionadas com a integração das outras 5 funções.
Para o Fayol, a função administrativa era mais importante, porque através do planejamento, da organização, do comando, da coordenação e do controle, é que todas as funções estariam interligadas. O planejamento seria o exame do futuro para traçar um plano de ação de médio e longo prazo. A organização da estrutura, a organização é a estruturação humana e material para realizar o empreendimento. Comando, manter o pessoal em atividade em toda a empresa. Coordenação, reunir, unificar e harmonizar todas as atividades da empresa. E controlar, cuidar para que tudo se realize de acordo com o planejado. Fayol ainda formulou 14 princípios administrativos, dentre os quais divisão do trabalho, que seria você pegar uma tarefa e dividi-la em subtarefas, fazendo com que quem desempenha essa tarefa se torne especialista e tenha maior facilidade e demande menos tempo para isso. Unidade de ordem, que é aquilo que a gente viu que veio das organizações militares, um lugar para cada coisa em seu lugar. Unidade de comando, também das organizações militares, funcionário receber ordens de apenas uma chefia, evitando que um chefe dê uma ordem e outro chefe dê uma ordem contrária ou contraditória. E centralização, ordens e decisão centralizadas em uma ou poucas pessoas. Não vamos falar de todos os 14 princípios, citamos apenas alguns dentre eles. Nesses pouco mais de 100 anos de história da administração como ciência, surgiram inúmeras teorias que buscavam, dentro do seu enfoque e da sua realidade, propor alternativas para os problemas empresariais da sua época. Podemos agrupar as diversas teorias existentes conforme seu enfoque, que consistem em 6 variáveis: tarefa, estrutura, tecnologia, competitividade, pessoas e ambiente. A teoria que foca nas tarefas é a teoria científica do Taylor, aquela que estuda o nível operacional, as tarefas, a produção. As teorias que têm ênfase na estrutura são teorias que se preocupam com a organização formal e estrutural departamental das organizações, ou seja, se preocupa com os órgãos ou setores que existem em uma empresa e na integração desses setores. As teorias que têm ênfase nas pessoas são teorias que mudaram a ótica e começaram a perceber e valorizar as pessoas que compunham as organizações. Foram dessas teorias que vieram a preocupação com motivação, liderança e tantas outras contribuições ligadas principalmente à área de gestão de pessoas. ênfase no ambiente foi de fundamental importância para a administração, foi um salto para a sua evolução, pois até então as demais teorias sempre analisavam as empresas como sistemas fechados, ou seja, ignorava a importância e a influência que o meio externo exerce sobre as organizações. Hoje a gente sabe que o meio é extremamente influente, que o meio é que muitas vezes determina as ações de uma empresa. Se tiver, por exemplo, uma mudança na economia, numa lei, na demanda e oferta de um produto, isso impacta dentro da organização. E a gente sabe que aquelas que conseguem obter sucesso são as que têm maior flexibilidade e maior poder de adaptação frente a essas mudanças. E, principalmente, as empresas que conseguem, através de um bom planejamento, prever ou antecipar determinadas mudanças que podem vir a ocorrer no ambiente. ênfase na tecnologia são as teorias que começaram a perceber que a tecnologia é um diferencial competitivo e que aquelas que não investem em conhecimento, em habilidades, em competências, porque tecnologia também e principalmente é isso, e que não investem também na tecnologia já lá no produto final, ou seja, nas matérias-primas, nos equipamentos, nos maquinários, que essas empresas ficam obsoletas e que podem fracassar se não começar a mudar sua percepção com relação a essa variável. Agora, o foco que nós estamos tendo no momento é a ênfase na competitividade. Por quê?
Porque é o momento que nós estamos atravessando. É o mercado globalizado, a concorrência em nível mundial, o desenvolvimento da comunicação, a facilidade, a acessibilidade à informação, fez com que o poder esteja totalmente na mão do cliente. O cliente hoje não está mais preso a condições das empresas. Ela não precisa estar na loja na hora que a loja abre ou dentro do período ali de funcionamento do horário comercial. Ela não precisa ter uma empresa, uma loja perto da casa dela. Hoje a gente entra na internet, a gente faz uma busca, uma pesquisa e a gente escolhe o produto que a gente quer. Qual é a empresa que está oferecendo um preço mais acessível, uma melhor condição de pagamento, prazo de entrega que atenda a minha necessidade. Então, hoje é muito fácil a gente comparar as empresas, comparar os produtos, comparar as condições que as empresas nos oferecem. Então, isso fez com que as empresas começassem a buscar formas de oferecer produtos e serviços melhores, mais baratos e, principalmente, mais adequados às necessidades e expectativas do cliente. Para isso, é necessário desenvolver soluções inovadoras, porque hoje as empresas estão praticamente todas niveladas no sentido de qualidade, no sentido de preço. E é por isso que os funcionários passaram serviços como capital intelectual, porque para a inovação são as pessoas que geram ideias, são as pessoas que geram soluções. Tanto que hoje se investe muito e continuamente em treinamento e desenvolvimento de colaboradores. Nós aqui fizemos um breve histórico sobre as teorias, porque não é o nosso foco aprofundar em cada uma delas, até porque são muitas. Mas para aqueles que tenham curiosidade e interesse, nós disponibilizamos um material complementar que traz um estudo, um resumo esquematizado das diversas teorias existentes. Peço a vocês que assistam o vídeo História da Administração. É um vídeo curtinho, de menos de 8 minutos, mas que consegue, de uma forma bem sucinta e interessante, fazer um histórico sobre a evolução da administração. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre os diversos tipos de organização e sobre a estrutura organizacional. Nos vemos em breve. Até lá!